Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa sexta-feira, 30 de abril de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão austríaca e vamos fechar lá na Bolívia. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, que sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Liefering e Dorbin, jogo válido pela segunda divisão austríaca. O Liefering, atual segundo colocado com 53 pontos, ali na caça ao Linz, a primeira posição que garante vaga à primeira divisão austríaca. E o Dorn, aqui em décimo com 29 pontos, ainda com certas chances de rebaixamento. Aqui, galera, é uma competição extremamente over, que costuma sair muitos gols, e essas duas equipes não estão fugindo dessa regra. Tanto que os últimos 5 jogos do Liefering, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Dorn, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, galera, o Liefering nos seus últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Está na caça ferrenha ao Linz pela essa vaga na primeira divisão. O Borne não vem tão bem, vem de 2 derrotas seguidas, um 8-0 e um 3-0. Vem correndo ali da zona do rebaixamento. Então é um jogo que é muito importante para as duas equipes. As duas equipes precisam pontuar, precisam ganhar. E o Liefering está fazendo muitos gols, está ganhando suas partidas, enquanto o Dorm está tomando muitos gols. Então não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd já está chegando na casa de 1,45. Quem quiser esperar aí 5, 10 minutos, essa odd está batendo 1,60. E tem muito valor para um jogo de duas equipes que estão em momentos opostos, uma fazendo muito gol e a outra tomando muito gol. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência de gol é muito grande, como foi os últimos jogos: 5-1, 2-2, 5-0, 6-1. Então não tem, e 2-1. Então não tem muito o que fazer, senão mais de 2.5 gols. Odd na casa de 1,45. Quem quiser esperar 5, 10 minutos, a 1,60. Passando agora para BW Linz e FAK Wien. Aqui outro jogo do campeonato austríaco da segunda divisão. O Linz, atual primeiro colocado com 55 pontos, e o FAK em nono com 29 pontos, na mesma situação do Dorn. Aqui é outro jogo que tem uma tendência muito grande para gols, muito grande mesmo. Mas para esse jogo, galera, eu acredito que o Linz vem numa sequência muito boa, deu uma disparada. O Laftinis praticamente entregou pro Linz e pro Liefering brigar por essa vaga na primeira divisão, tanto que o Linz vem de 5 vitórias seguidas, assumiu a ponta e tá muito bem. Enquanto o FAK vem de 2 vitórias nos seus últimos jogos, mas quando pega a equipe do W Linz, o W Linz tem um retrospecto maior. Por isso, juntando todo o contexto, eu acredito que o Linz deve vencer esse jogo. Por isso nosso palpite é Linz para vencer. Odd está na casa de 1,45, porque a equipe mandante vem numa sequência muito boa, são 5 vitórias, vai jogar em casa, tá com a autoestima lá em cima, e pega uma equipe que, apesar de vir de 2 derrotas, vem oscilando muito no campeonato. Sem falar que quando o Linz joga dentro de casa contra a equipe do FAK, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias do Linz, 1 empate e 1 derrota. Então, sem falar além disso, que o Linz tem a melhor campanha jogando em seus domínios. São 32 marcados, 32 gols marcados e apenas 9 sofridos. Enquanto o FAK tem a penúltima campanha quando joga fora de casa. Então, juntando todo esse contexto, não tem outra alternativa senão Linz para vencer. Odd na casa de 1,45. Passando agora para Bremen e Leipzig, jogo válido pela Copa da Alemanha semifinal. Aqui a gente tem o Bremen, que chega numa posição não muito confortável. Nos seus últimos 4 jogos, válido pela Bundesliga, são 4 derrotas, enquanto o Leipzig deu uma oscilada, mas continua ali ainda a caça do Bayern. Muito difícil, mas ainda tá a caça. Mas depois dessa notícia que o Nagelsmann vai sair do Leipzig, eu acredito que a equipe deve ter uma força muito maior para tentar esse título, para coroar essa passagem do jovem treinador. Então, juntando todo esse contexto de um Leipzig, um time muito mais forte, muito melhor tecnicamente, contra um Bremen que se defende muito e nos últimos jogos vem perdendo, vem tomando muitos
muitos gols, também não tem outra alternativa senão a vitória do Leipzig. Por isso nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático -1 no Leipzig, odd está na casa de 1,51, que a equipe visitante é mais qualificada, é mais time, sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, principalmente fora de casa, os últimos 2 jogos são 2 vitórias do Leipzig, são um 3-0 e um 4-1. Então a equipe patrocinada pela Red Bull tem uma tendência muito grande para ganhar esse jogo, tá numa semifinal, precisa coroar essa passagem do jovem treinador, então acredito muito na vitória dos visitantes, por isso handicap asiático -1 no Leipzig, odd na casa de 1,51. Passando agora para Marseille e Strasbourg, jogo válido pela primeira divisão francesa. O Marseille é o 6º colocado com 55 pontos, ali a caça do Lens para chegar na Conference League, e o Strasbourg ali em 15º com 37 pontos, ainda na luta contra a zona do rebaixamento. Aqui, galera, foi aquilo que eu falei pra vocês. Depois que o Sampaoli chegou, ele já conseguiu introduzir o estilo de jogo dele. O time já começou a fazer mais gols. O Marseille era um time que era muito defensivo, fazia poucos gols, tomava poucos gols, mas os últimos jogos já mostra completamente o contrário. Já mostra a cara do Sampaoli. Nos últimos 5 jogos do Marseille, todos tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Strasbourg, nos últimos 5 jogos, todos também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Mas o que eu quero ressaltar aqui pra vocês é que a equipe do Marseille veio numa sequência muito boa, principalmente depois da chegada do Sampaoli, e eu acredito que a equipe deve vencer o Estrasburgo. Mas como futebol é futebol, a gente vai dar aquela protegida, e o nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Marseille. O odd já tá na casa de 1,45, porque a equipe de Sampaoli, quando joga em casa, tem a 5ª melhor campanha. O Strasbourg tem a 13ª melhor campanha quando joga fora de casa. Mas no confronto entre essas duas equipes, o Marseille acaba levando a melhor. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias do Marseille e 2 empates. Então para esse jogo, pelo momento do Marseille, pelo momento do Strasbourg, e nos últimos 3 jogos são 2 derrotas e 1 empate, e pela força que o Sampaoli deu à equipe marcelesa, eu acredito que ao menos a vitória aqui o Marseille deve tirar. Caso de empate, a aposta devolvida, a gente só perde se o Strasbourg ganhar. Por isso nosso palpite é um empate anula aposta no Marseille, odd na casa de 1,45. E eu falei do mercado de gols porque eu quero deixar um adendo que o mais de 1,5 gols, odd já tá na casa de 1,33. Pra mim tem bastante valor ali com 10, 15 minutos, quando essa odd bateu em 50, porque foi o que eu falei pra vocês. Depois que o São Paulo chegou, mostrou a faceta que é um time que faz e toma muitos gols. E o Strasbourg também não foge a essa regra. Por isso fica aí um adendo no mais de 1,5 gols. Passando agora para Southampton e Leicester, jogo válido pela Premier League. A gente tem o Leicester na atual 3ª posição com 62 pontos e o Southampton em 15º com 36 pontos. Aqui, galera, é um jogo que vale muito mesmo pro Leicester se quer jogar a próxima Champions League, enquanto o Southampton não vem tão bem, mas acredito que também não deve ter tantos perigos contra a zona do rebaixamento. Para esse jogo, galera, teria uma tendência até de poucos gols, mas são duas equipes que nos seus últimos jogos vem marcando até uma certa boa quantidade de gols. Nos últimos 5 jogos do Southampton, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Leicester, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa para esse jogo senão um mercado de gols, até porque o Leicester precisa muito da vitória para se manter ali na faixa de Champions, e o Southampton, praticamente cumprindo tabela, precisa voltar a ganhar para não correr tanto risco ali no final da competição. Por isso nosso palpite nesse jogo é mais de 1,5 gols, odd está na casa de 1,31, é mais um jogo com 10, 15 minutos, essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor, porque são duas equipes que vêm marcando e vêm sofrendo muitos gols, principalmente o Southampton, que vem de 3 derrotas seguidas, não vem jogando tão bem, e já a equipe do Leicester já vem de 3 vitórias seguidas. Então por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. E passando para o último jogo do dia, Royal Party e Oriente Petroleiro, jogo válido pelo campeonato boliviano. Royal Party atual 2º colocado com 12 pontos e o Oriente ali em 12º com 4 pontos.
Aqui a gente vê claramente a diferença, né? O Royal Party, apesar da derrota no último jogo pro Nacional, vinha de 4 vitórias seguidas, enquanto o Oriente Petroleiro começou oscilando muito na competição. Tem apenas uma vitória e o restante é de derrotas e empate. Tanto que os últimos 5 jogos são 3 derrotas, um empate e uma vitória. Para esse jogo, galera, apesar de ser um começo de competição, eu vejo a equipe do Royal mais qualificada. Tanto que nos 2 jogos que disputou dentro de casa foram 2 vitórias. Já o Oriente Petroleiro, quando jogou fora de casa, foram 3 jogos e 3 derrotas. Marcou 3 gols e tomou 8. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, o Royal tem uma certa vantagem. Principalmente quando joga dentro de casa. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias do Royal e uma derrota. Uma vitória do Oriente. Para esse jogo eu acredito muito que o Royal deve fazer o dever de casa, mas é aquele negócio também, futebol é futebol, a gente vai dar uma protegida. Então nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Royal, odd está na casa de 1,50, que eu acredito que ao menos empate a equipe mandante deve levar desse jogo, porque vive num momento melhor, apesar da derrota no último jogo, vai jogar em casa, tem tudo para se recuperar, é segunda colocada e enfrenta uma equipe que venceu apenas um jogo na competição e vem oscilando muito entre derrotas e empates. Por isso eu acredito que o Royal deve vencer, mas o empate também garante ali uma aposta devolvida. Por isso, empate anula aposta no Royal, odd na casa de 1,50. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Valeu!